Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje vamos falar sobre os planos de desenvolvimento da criança e os pilares do método Montessori. Se é pai, mãe ou educador, vai querer ouvir tudo o que a minha convidada de hoje tem a dizer sobre isto. E para falar sobre tudo isto, eu convidei a Raíssa Ávila. A Raíssa é psicóloga, pós-graduada em Psicologia da Educação e Aprendizagem, mestranda em Psicologia Positiva. Foi precisamente num estágio que descobriu Montessori e hoje coordena uma pós-graduação em Montessori no Centro Educ 21, em Minas Gerais, no Brasil. Raíssa, podemos dizer que a descoberta de Montessori mudou o rumo da sua vida profissional? Podemos sim, com certeza. Gostaria de contar um pouquinho para vocês, sobre essa jornada, sobre essa trajetória de Montessori, como Montessori surgiu nessa caminhada. Quando eu estava no último período de psicologia, no finalzinho da graduação, eu participei de um processo seletivo para uma vaga de estágio. E o estágio era justamente para apoiar uma pós-graduação em educação Montessori, no Rio de Janeiro. Nessa época, eu estava morando em Goiânia, Goiás, que era um outro estado. E aí me aventurei a ir para o estado do Rio de Janeiro para apoiar essa pós-graduação. Passei no processo seletivo e daí comecei a conhecer Montessori na fonte. Na época, eu era estagiária da Associação Brasileira de Educação Montessoriana, a ABEM. Não sei se vocês já ouviram falar, é muito famosa aqui no Brasil. Sim, é bastante conceituada também. Sim. E aí, foi lá que eu comecei a conhecer na fonte, de forma séria, responsável, o que era o Montessori de fato, porque o pessoal é muito comprometido, muito responsável com relação à formação. E esse é um ponto muito bacana quando a gente fala de método Montessori, é enfatizar a formação, porque hoje se fala muito, do Montessori, mas a gente está vendo aí uma grande gama de informações que não são verdadeiras, que são distorcidas, que são comerciais demais, e que destoam um pouco dessa fonte do que realmente é. Então é importante a gente trazer esse foco quando a gente fala do método Montessori. E aí, a partir disso, eu fui crescendo, A gente finalizou a pós-graduação e abrimos outras turmas. Quando a gente abre outras turmas, eu assumo a coordenação para apoiar aí os professores, apoiar os alunos, e a gente ter essa formação séria, responsável, e comprometida com a fonte, com a base, que é o que Maria Montessori nos deixou como legado. Para compreender o método Montessori, é essencial conhecer os pilares que sustentam o método. Estamos a falar de 6 pilares, não é, Raíssa? Exatamente. Quando a gente fala dos pilares do método Montessori, a gente está falando disso, dessa sustentação, dessa base. E aí, Maria Montessori estabelece 6 pilares. Quais são eles, Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro deles é o ambiente preparado. Nós temos o educador especializado, os materiais de desenvolvimento, a educação como ciência, a autoeducação e a educação para a paz. Agora eu vou explicar um pouquinho o que são esses termos para vocês entenderem de forma mais didática, Quando a gente fala de ambiente preparado, a gente está falando de um espaço, que permite a autonomia, o desenvolvimento e a independência da criança, ou seja, os objetos ali dispostos, toda a preparação daquele ambiente alcança a criança, e favorece esse desenvolvimento no sentido de exploração, de experimentação. A criança tem liberdade para poder fazer, os movimentos necessários para o seu desenvolvimento, de acordo com seus períodos sensíveis. Por exemplo, se a gente está falando de um bebezinho, vamos deixar um espaço mais livre para esse bebezinho poder rolar para lá e para cá? Um espaço que favoreça a segurança, que favoreça o desenvolvimento desse movimento. Quando a gente fala de uma criança de 2, 3 anos, que tal a gente colocar num cantinho da nossa sala, falando de casa, um filtro com água para ele poder, ele mesmo servir a sua água, ele mesmo ali tomar a sua própria água.
Quando a gente fala, né, do conhecimento, da exploração e da diversão, que tal a gente colocar lá uma plantinha para ele poder colocar água, cuidar e limpar essa plantinha? Né? Eu estou falando de forma muito simples aqui, mas assim, envolve outros aspectos também. Então, quando a gente fala mas Raíssa, é simples mesmo. A questão aqui às vezes é isto, Montessori é simplicidade, não é? Só que antes de conhecermos a pedagogia, não é? Quando conversamos com pessoas que ainda não têm conhecimento sobre Montessori, é tudo muito confuso. Ai, mas é tão complicado. Não é nada, a verdade é que não é nada. Não é nada, exatamente, é simples, né? É simples, é limpo, né? Tem movimentos tranquilos, né? É leve, na verdade, né? Quando a gente entende a essência, né? E de novo, né? A gente vai falar sobre essa questão da formação, né? É nessa formação séria, responsável e comprometida com esses pilares que a gente vai compreender o quão simples é praticar Montessori, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando também do educador especializado, né? Quem é esse adulto, né? Ou adulto preparado, como algumas outras pessoas gostam de dizer. Quem é esse adulto, né? Que se prepara, né? Que vai entender sobre o desenvolvimento da criança, que vai entender sobre os períodos sensíveis da criança, que vai preparar esse ambiente, como organizar esse ambiente para, de fato, favorecer essa exploração, essa independência, essa autonomia, essa liberdade, mas uma liberdade que vai favorecer o desenvolvimento da criança, não uma liberdade que vai virar bagunça, né? É diferente. E aí a gente fala desse educador especializado, a gente está falando de comportamento, a gente está falando das ações desse educador especializado, né? Como que ele se porta, o que ele fala, o que ele faz, né? Quais os movimentos que ele realiza, né? E principalmente da observação, né? Que acho que o papel principal de um educador especializado é observar, né, olhar a criança. Maria Montessori, em um dos seus livros, ela fala, né, não sigam a mim, sigam a criança, né? Então, quando Maria Montessori traz isso para nós, é ensinando esse adulto a seguir a criança. Olha para sua criança, olha para o seu filho, né? Olha para sua criança para ver o que ela está precisando e necessitando nesse momento. E aí, para isso, a gente precisa ter conhecimento de desenvolvimento infantil, da desenvolvimento da criança, né? Os períodos sensíveis dessa criança, porque se a gente conhece muito bem esses conteúdos, a gente consegue atender as necessidades dessa criança e favorecer esse desenvolvimento, né, na época certa, na hora certa, né, na janela de oportunidade que esses fatores de desenvolvimento nos colocam, né? Isso significa aqui, pela visão de Montessori, que é puxar um bocadinho os pais àquilo que hoje muitas vezes não acontecem, que é ter tempo para as suas crianças e olhar a sério, não é? Tal observação, conhecer os filhos ao fim e ao cabo, porque se cada pai tiver esse tempo e esse interesse em compreender tais fases que está aqui a falar, em que fase, em que período sensível é que está o seu filho, tudo é muito mais simples e em paz, porque muitas vezes o que acontece é aqui uma incompreensão, não é? Os pais, o meu filho, eu não dou conta dele, o meu filho é muito traquinas, e às vezes não é nada disso, não é, Raíssa? É ler a criança, observá-la. Exatamente, porque assim, infelizmente a gente vive numa cultura muito agitada, né? Numa cultura onde os pais têm que fazer, e aí geralmente também terceiriza, né, a educação, o cuidado dos filhos para babá, para o jardim de infância ou para outras pessoas cuidadoras. Mas, na verdade, tudo que sua criança precisa é de um pai e de uma mãe presente, de um pai e uma mãe, né, que mesmo que no tempo limitado, no tempo curto, tem ali, né, essa presença, tem esse interesse pela criança, porque é ali que a gente vai ter a formação de vínculo, né? E esse vínculo é altamente saudável para o desenvolvimento da personalidade, para o desenvolvimento natural dessa criança, né? Então, assim, eu queria fazer um convite para os pais, né, ao escutarem, né, esse podcast, que observem suas crianças. Tem muita coisa ali que às vezes é falta da gente olhar e da gente observar, né? E às vezes a gente se refugia
por falta de conhecimento, né? Por falta da correria também, pela correria do dia a dia, a gente se refugia àquilo que a gente acha, né? Que a gente acha que é certo, que é traquinas, que tá dando birra, que é mau comportamento, ou qualquer coisa do tipo. Mas não é necessariamente assim. Às vezes é só o seu filho pedindo a sua atenção, pedindo socorro para você olhar e atender a necessidade dele, né? Se a gente conhecer de desenvolvimento humano, a gente vai entender que muitas vezes é uma necessidade que não está sendo atendida para aquela faixa etária, para aquele período sensível. E aí a gente tem essas reações adversas aí. Bom, continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais de desenvolvimento. O que são esses materiais de desenvolvimento, né? São materiais cientificamente preparados, né, por Maria Montessori nos seus estudos, né, quando ela desenvolveu o seu método, para poder trazer experiências de aprendizagem para as nossas crianças através daquilo que é concreto para se tornar abstrato. Por exemplo, né, ela criou um material que se chama a Torre Rosa. A Torre Rosa são cubos, né, são 10 cubos, onde cada um desses cubos vai se acrescentando 1 centímetro. Ou seja, a gente tem um cubo de 10 centímetros e um cubo de 1 centímetro, para poder trazer noções aí de tamanho, de profundidade, né, para as nossas crianças, através da experimentação sensorial, que é pegar esses cubos, que é visualizar a cor rosa, né, e tudo mais. Outro pilar que sustenta o método Montessori é a educação como ciência, né? E aí a gente vai falar, quando a gente fala dessa educação como ciência, da investigação, da curiosidade, da exploração, né? E principalmente da observação. Quando a gente fala de ciência, a ciência ela é pautada pela observação, né? Então Maria Montessori em toda a sua jornada, né? Em toda a sua quando foi estruturar o método, ela prezou pela ciência, ela prezou pela observação e pela investigação. Então, nada do que ela propôs aqui é aleatório. Ela juntou uma gama de saberes e conhecimentos para poder dar cientificidade, para poder dar base para esse método e a gente poder, de fato, ter segurança para poder atuar. E um outro pilar que sustenta é a autoeducação, que vem falar um pouco dessa missão, né, da formação de identidade, né, a missão do ser humano aqui na Terra, o senso de eu, né, e a formação da identidade da criança. Todo o conjunto de pilares do método Montessori vai favorecer essa formação interna da criança, onde a criança vai se fortalecendo a cada dia, né, para ser um cidadão para o mundo e fazer algo, né, significativo e que faça sentido para esse mundo. E para a gente finalizar, né, a última é a educação para a paz, que tem a ver com propagar essa missão de paz, essa missão de harmonia, essa missão de comunidade, né, de ajuda ao próximo, de paz mesmo, né? A Maria Montessori, ela todo o seu método, ela preconiza muito isso, né? Essa comunidade, a questão da comunidade, a questão da paz, a questão da harmonia e essa questão de ser significativo para esse mundo. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. O método rege-se ainda por 4 planos. Para Maria Montessori, o desenvolvimento da criança acontece em fases, ou seja, planos de desenvolvimento. A cada plano, a criança quer alcançar um novo nível de independência em relação aos adultos. Raíssa, que fases são estas? Bom, primeiro plano de desenvolvimento, primeiro, né, Maria Montessori faz isso em 4 planos, do 0 aos 24 anos. No primeiro plano de desenvolvimento, a gente está falando de uma etapa de 0 a 6 anos. Ou seja, cada plano de desenvolvimento a gente está falando de 6 anos. Bom, nesse primeiro plano, uma mensagem que Maria Montessori coloca como primordial é: ajuda-me a agir por mim mesmo. Ou seja, a criança de 0 a 6 anos está pedindo para os seus adultos a agir por ela mesma. Ou seja, uma conquista da independência física e biológica. A gente está falando de um período de mente absorvente, um período, uma janela de oportunidade onde essa criança está ávida por absorver tudo que está no ambiente, seja bom ou seja ruim. Então, é importante a gente ter essa noção, a gente ter esse conhecimento para a gente favorecer experiências que agreguem valor, né, e que, de fato, desenvolvam essa criança nesse período, né, e que favoreça essa conquista física e biológica, porque a gente está falando de uma criança
de 0 anos para uma criança de 6 anos. Então, é de um ser não andante para um ser andante, falante, pensante, né? Então, a gente tem um boom de desenvolvimento nessa fase. Um outro plano de desenvolvimento que a gente tem também é 6 a 12 anos. E a frase que Maria Montessori coloca para esse plano de desenvolvimento é: ajuda-me a pensar por mim mesmo. Mas a sua criança, ela está perguntando isso. Ô pai, ô mãe, me ajuda a pensar por mim mesmo? É a conquista da independência intelectual, ou seja, é a mente racional. Essa criança está entendendo sobre o mundo, principalmente porque nessa fase a gente tem o boom da educação cósmica, que é estudar ciências, geografia e história, né? A visão de mundo, conhecimento de mundo e principalmente o senso crítico, formação de senso crítico, pensamento crítico. Então, ajuda-me a pensar por mim mesmo, me ajuda a olhar o mundo e a interpretar esse mundo de maneira crítica, de maneira responsável, de maneira social. Quando a gente fala de 12 a 18 anos, que já é o terceiro plano, né, quando dentre os 4 que Maria Montessori desenvolveu, ela coloca a seguinte frase: ajuda-me a pensar contigo. É a conquista da independência social. Quando a gente fala de 12 a 18 anos, a gente está falando da adolescência, onde o adolescente está ávido por ir para o mundo, por ter o seu grupo, por ter os seus amigos, seu colega, sua turma. E aí ele está pedindo para os pais, pedindo para as pessoas ao seu redor: me ajuda a conquistar a minha independência social? Eu quero ter um grupo, eu quero pertencer a algo, eu quero pertencer a alguém, né? Eu quero conhecer quem são os outros, eu quero conhecer o que tem aí fora da minha casa, fora da minha escola. E aí a gente chama de mente humanista. Para finalizar, o último e quarto plano de desenvolvimento que Maria Montessori desenha para nós, ela traz uma frase que diz assim: ajuda-me a pensar em ti, conquista da independência moral e espiritual. Quando a gente fala de 18 a 24 anos, a gente está falando do período da faculdade, né? Esse adolescente que está indo para a vida adulta e geralmente está caminhando para uma formação profissional. E através dessa formação profissional, dessa profissão, ele vai poder prestar os seus serviços, né? Colocar a sua missão e seu propósito para servir a sociedade. Seria a mente especialista, né? E de fato ele concretiza toda essa missão que ele nasceu para ser, lá de quando ele começou nos 0 anos de vida, aqui nos 24 anos. Ele começa a colocar para o mundo, a colocar para as pessoas, a entregar através do seu trabalho, através do seu serviço, através daquilo que ele veio para fazer, né, por missão ou por propósito nessa fase. Estas 4 fases de desenvolvimento demonstram-nos aqui uma característica muito importante, que o método Montessori não estamos só a falar de crianças pequeninas, não estamos só a falar de bebés, estamos a falar de um ser humano. Por isso é que o ser humano completo nas suas diversas fases de crescimento. Por isso é que Montessori, mais do que uma pedagogia, é um modo de estar na vida também, é uma filosofia de vida, porque se repararmos aqui pela explicação da Raíssa, acompanha o ser humano no seu desenvolvimento, nas diferentes fases, nos diferentes anos que nós identificamos na gíria, né? A criança, a adolescência, o adulto, o jovem adulto. Portanto, isto é maravilhoso, não é? É demais. E assim, Maria Montessori, ela veio, né, com o seu método, com o seu modelo de educação, justamente para isso, para mostrar a formação do homem. A gente não está falando apenas de uma fase de uma criança pequena, a gente está falando de uma criança pequena, mas que ela vai ser o adulto de amanhã. E se a gente quer, é o preparo de uma sociedade, né? Não é só o preparo de crianças pequenas, é o preparo de uma sociedade, de pessoas que vão ser os nossos governantes, que vão ser os nossos empresários, que vão ser os nossos professores, que vão ser aí as diversas profissões que forem surgindo para o nosso futuro, né? Que até isso está em xeque hoje em dia, né? Verdade, Raíssa. Obrigada por esta explicação das 4 fases de desenvolvimento do método Montessori, e muito mais havia a dizer. Aliás, há sempre muito a dizer quando se trata de Montessori. E para quem nos está a ouvir e ficou com curiosidade e quer saber
saber mais e quem sabe até tirar uma formação, pode fazê-lo e à distância. Bom, para quem tiver interesse, né, em conhecer mais sobre o método Montessori e estudar de forma aprofundada, né, ter uma formação completa, ter uma formação rica, baseada na fonte, né, livros de Maria Montessori, tudo que ela realmente trouxe para nós, nós temos aqui na Eduque 21 uma pós-graduação online, 100% online, né, que acontece 2 vezes por ano. Inclusive, a gente vai ter uma turma em outubro e provavelmente uma turma ano que vem, em março, abril. Então, eu gostaria que vocês ficassem ligadinhos no Instagram da Eduque 21, que é @eduque21_, porque a gente sempre divulga por lá todas as informações. Mas, basicamente, né, acho que para esclarecer aqui as dúvidas de vocês com relação a esse curso, que é 100% online, ele tem duração de 12 meses, né, na grade curricular nós vamos estudar toda a base, né, de Montessori, nós vamos estudar as 5 áreas de conhecimento, né, vida prática, sensorial, matemática, linguagens e artes e educação cósmica. O aluno da nossa pós-graduação vai ter acesso a vídeos, né, de como fazer as apresentações de cada área. O aluno vai ter acesso a todo o material, né, todo o suporte necessário para conhecer como fazer as apresentações, para descrever as apresentações, para confeccionar o álbum, né, e também entender a fonte e a base, né, do que é o método Montessori. Está aqui uma excelente oportunidade para quem em Portugal quiser saber mais e formar-se em Montessori, vá à página Eduque 21, procurar a Raíssa, ela depois dará todo um acompanhamento à vossa candidatura e enquanto fazem o curso. É uma excelente oportunidade, não se esqueçam, a pós-graduação de Eduque 21. E foi o podcast de hoje. Falámos sobre os pilares do método Montessori, sobre as 4 fases de desenvolvimento. São 2 temáticas super importantes para quem quer saber mais e compreender o que é isto do método Montessori. Esta informação tão importante e tão valiosa que a Raíssa Ávila, a minha convidada de hoje do Brasil, que fez aqui um enorme favor, tão bem que fez, para nos esclarecer sobre o que são os pilares, o que são as fases de desenvolvimento deste método. Se quer saber mais sobre este ou outro tema dentro do mundo Montessori, basta ir ao nosso site em montessori.pt ou procurar-nos por todas as redes sociais. Raíssa, aqui me despeço. Muito, muito obrigada do fundo do meu coração por ter estado aqui connosco com esta diferença horária para nos esclarecer. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Foi uma experiência incrível. Muito bom poder falar com vocês aí de Brasil para Portugal. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima. E pronto, e ficamos por aqui. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.